Saiu a primeira convocação do Ancelotti na seleção brasileira e ela está empolgando muita gente. O italiano selecionou seus primeiros 25 nomes para os próximos jogos das eliminatórias. E agora a pergunta que fica é: quais foram os maiores acertos dele nessa primeira lista? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Primeiramente, galera, eu queria começar esse vídeo agradecendo demais a vocês por todos os apoios, os comentários positivos que vocês têm deixado nos últimos vídeos. O canal passa por um ótimo momento e só estamos vivendo esse ótimo momento por conta de vocês. Então, muito obrigado por todo o apoio e também por todo o carinho. Valeu! Número 1. Não levou o Neymar. No meu entendimento, esse foi o primeiro acerto do Ancelotti. Não ter levado o Neymar. Mas calma, antes de você comentar que o Neymar não pode ficar de fora da seleção ou que eu não gosto do Neymar, não é nesse sentido que eu tô dizendo que o Ancelotti acertou em não levá-lo. O Neymar é um jogador que ele tem uma qualidade muito fora da curva. Ele não só tem que ser convocado, como na minha seleção ele é titular. Pela qualidade que tem, pela experiência, pelo poder de decisão. Só que nesse momento, nós não estamos vendo o melhor Neymar. Querendo ou não, ele tem passado por muitos problemas físicos, muitas lesões. Então não seria interessante, não seria coerente o Ancelotti convocar para a seleção brasileira logo de cara um jogador que nem está 100%. Porque não é como se ele tivesse 100% no Santos atualmente. Quem tem acompanhado o Santos sabe que ele voltou a jogar tem só 2 partidas e nas 2 ele entrou no decorrer do segundo tempo. No meu entender, o Neymar ele tem que ser convocado quando ele tiver 100%, quando ele estiver pronto para de fato fazer a diferença para a seleção. Você convocar o Neymar para você tirar o espaço de outro jogador que pode ser convocado 100%. E outra, você até mesmo atrapalhar a recuperação do Neymar, para mim não vale a pena. Então acho que o Ancelotti acertou nesse sentido. Deixa o Neymar ali, quietinho, retomar o ritmo de jogo dele e, de fato, ficar pleno para jogar, e aí sim você chama ele para outra data FIFA. Isso caso ele já esteja 100%. Se não, deixa ele trabalhar ali dentro da caverna, mas ficar pronto. Só ser convocado, pronto. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque na data FIFA de março, quando o Dorival ainda era o treinador, o Dorival convocou o Neymar com o Neymar tendo voltado de lesão. Não estava nem com ritmo de jogo. E aí vocês se lembram o que aconteceu. Ele não conseguiu nem se apresentar para a seleção. Teve que ser cortado porque não estava 100%. Então o Ancelotti pelo menos foi coerente nesse sentido. Ele bateu na tecla na sua entrevista coletiva que ele não ia levar jogadores que não estão 100% para jogar agora. Então foi com esse discurso que ele acabou também não levando o Rodrigo, do Real Madrid, que não está 100%. Aí não levou o Neymar, não levou o Pedro, porque esses caras não estão 100% para poder jogar imediatamente. Então, gostei bastante dessa decisão do Ancelotti. Mostrou que mesmo com o Neymar sendo um jogador fundamental, ele não é um cara intocável no sentido de ser convocado, mesmo se não estiver bem. Inclusive, essa aqui foi a declaração do Ancelotti falando sobre o caso do Neymar. Nessa convocação, selecionei os jogadores que estão bem. O Neymar acabou de voltar de lesão. Todo mundo sabe da qualidade dele e nós contamos com ele. Foi um jogador importante e vai continuar sendo. Eu falei com ele nessa manhã para explicar a minha decisão e ele está de acordo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui? Que o Neymar não é um cara que está fora dos planos da seleção, muito pelo contrário. Vai continuar sendo importante, vai ser convocado futuramente e não foi levado para essa lista em específico. Número 2. Promoveu o retorno do Casemiro. No fim das contas, a presença do Casemiro nessa primeira lista do Ancelotti estava mais confirmada quase do que a presença do próprio Ancelotti na seleção. Casemiro é um jogador que trabalhou por 2 oportunidades com o Ancelotti, na primeira e na segunda passagem dele pelo Real Madrid, e os dois tiveram muito sucesso juntos, principalmente na segunda passagem, onde o Casemiro era ali o cara que dava o equilíbrio do time do Real Madrid. Aquele primeiro volante que fazia o trabalho sujo e juntos venceram a Liga dos Campeões, temporada 2021-2022. Depois disso, pintou a proposta do Manchester United para tirar o Casemiro do Real.
E o Ancelotti não queria negociar o Casemiro, justamente porque ele entendia toda a importância do Casemiro para o time. No fim das contas, o próprio Casemiro pediu para ser negociado, aí o italiano então acabou liberando essa transação, mas foi um jogador que sempre foi considerado peça fundamental para o Ancelotti. Então, com o Ancelotti agora chegando na seleção, ele traz o Casemiro de volta. Lembrando que o Casemiro não era convocado desde o final de 2023. O Dorival Júnior, por exemplo, nunca tinha chamado o Casemiro. É um jogador que chega e ele é ainda o nosso melhor jogador da posição, no meu entender, porque mesmo que ele já esteja mais experiente, não tenha mais aquele mesmo vigor físico e mesma velocidade do Casemiro do auge do Real Madrid, ele ainda é um cara muito mais confiável, impõe muito mais respeito aos adversários, tem uma boa saída de bola e, querendo ou não, os jogadores mais jovens que foram convocados para fazer essa função, principalmente no ciclo do Dorival, eles não deram conta, que eram André, João Gomes, com todo respeito a esses jogadores, mas nenhum deles jogou pelo menos metade do que o Casemiro já jogou na seleção brasileira. Então, muito interessante, o Ancelotti promoveu o retorno do Casemiro e é um cara que vem, na minha opinião, com um papel muito grande de liderança. Então, eu não me surpreenderia se o Casemiro viesse até a ser o capitão dessa seleção do Ancelotti. Número 3. Trocou os nomes da lateral esquerda. Não é um segredo para ninguém que já há algum tempo o Brasil tem sofrido não só na lateral esquerda, mas na direita também. A gente está tentando a todo momento encontrar novas opções por ali. E uma coisa que eu achei positiva foi que o Ancelotti trocou os nomes da lateral esquerda. Na última convocação do Dorival, por exemplo, ele tinha levado o Guilherme Arana, que foi muito mal na data FIFA de março. Anteriormente, ele tinha levado nomes, por exemplo, como o Abner. Então gostei que agora ele trouxe outros nomes diferentes para poder fazer o setor. O Alex Sandro do Flamengo é um jogador que a gente já conhece, porque ele já teve muitas chances na seleção. Porém, ele ainda não tinha sido convocado depois da Copa de 2022 no Catar. Depois que o Tite saiu, ninguém havia levado o Alex Sandro na convocação inicial. Então o Ancelotti traz o Alex Sandro, eu vejo muito mais como uma bola de segurança. Um jogador que ele já conhece da Europa, um jogador confiável, rodado, tá jogando bem no Flamengo. Então eu enxergo que ele levou o Alex Sandro muito nesse sentido. E aí gostei demais que ele deu a oportunidade para o Carlos Augusto, que já tinha tido chance na seleção quando o Diniz ainda era o treinador, porém não teve sequência. Ele não é titular absoluto da Inter de Milão, ele entra num rodízio ali com o Di Marco, às vezes joga até como terceiro zagueiro, é um jogador que faz uma boa temporada, tem força física, tem bons números, então dentro da nossa necessidade, o fato de o Ancelotti ter dado a oportunidade para nomes que não vinham sendo chamados, eu achei absolutamente válido. Para mim, para ele gabaritar aqui na lateral esquerda, só faltou o Caio Henrique do Mônaco, que também há um tempo vem pedindo passagem. Mas só de ele não ter chamado, por exemplo, o Arana, que é um nome que não vinha bem nas últimas listas, já foi muito bom. O Wendel do Porto foi um jogador que teve muitas chances com o Dorival quando estava no Porto. Depois que veio para o São Paulo, já não foi mais chamado. Mas também, eu acho que hoje você chamar um Carlos Augusto, tá acima desses caras. Número 4. Deu oportunidades para nomes em ascensão. Por muitas vezes, a gente pensa que a gente vai montar uma seleção brasileira só com ou os melhores jogadores ou só os jogadores que mais estão em alta, os caras do momento. E não dá para você fazer uma seleção assim. Tem que ter uma mescla. Os jogadores que têm qualidade para estar na seleção com os jogadores que estão bem. São os caras do momento. E nesse sentido eu acho que o Ancelotti mandou muito bem. Porque ele acabou dando oportunidades para jogadores que vinham pedindo passagem, estão vivendo uma boa fase e fizeram por onde pela convocação. Então teve 3 nomes que para mim ele foi muito bem em oportunizar. O goleiro Hugo Souza do Corinthians, que vem muito bem desde o segundo semestre de 2024, merecia pelo menos a convocação como um reconhecimento por tudo que ele tem feito. O Alex Sandro, zagueiro do Lille, foi convocado em bom momento, ele faz uma boa temporada no Lille e outra. A gente tá sem várias opções para a zaga, então foi válida a convocação dele. Por exemplo, no momento em que você não tem o Militão, o Gabriel Magalhães, o Bremer, você testar um nome jovem que tá bem como o Alex Sandro é muito bom. E outra, um cara que está atravessando um momento muito especial e também fazia por onde para voltar a ser convocado é o Antony, atacante do Betis, que viveu tempos sombrios no Manchester United, não conseguia se encontrar, se desenvolver, foi para o Betis agora emprestado e está jogando muita bola. Inclusive, nessa semana, pode se sagrar campeão da Conference League. Então, por individualmente, está muito bem, coletivamente também,
Foi muito bom o Ancelotti levar o Antony para a seleção. Merecidíssimo. Então olha só, esses jogadores já estão há um tempo pedindo passagem e o Dorival, por exemplo, não tinha dado chance. Precisou vir um treinador estrangeiro para olhar para esses caras. E eu chamo a atenção nesse caso muito mais para o Hugo, porque o Hugo é um cara que joga no Brasil e precisou vir alguém de fora para dar chance para ele. Sendo que na última convocação do Dorival, o Hugo já cabia com tranquilidade. Número 5. Levou vários jogadores do futebol brasileiro. Quando o Ancelotti foi anunciado como novo técnico do Brasil, o receio de muita gente e o receio até mesmo meu era de que ele não desse muita atenção para os jogadores que jogam no Brasil. Afinal, ele estava na Europa, acompanha os brasileiros muito mais que estão por lá e até acredito que nessa lista inicial a CBF deu uma força para ele. Porque como ele estava trabalhando até semana passada no Real Madrid, ele não teve tempo de poder acompanhar todos os jogadores, nome a nome. Então, claro que teve alguns nomes dessa lista que a CBF ajudou a convocar. Isso para mim é muito claro. Mas gostei que ele incentivou os nomes do futebol brasileiro. Ele convocou vários nomes, principalmente do sistema defensivo, e isso mostra que ao longo do seu trabalho ele vai dar sim atenção para os jogadores que estão aqui. E isso é muito bom porque tem nomes que estão no Brasil que merecem estar na seleção, têm qualidade para isso e podem fazer a diferença. Você pega, por exemplo, um Gerson, do Flamengo, eu não consigo imaginar hoje a seleção brasileira sem o Gerson. Para mim é um jogador que não só tem que ser convocado, como eu enxergo o Gerson como um jogador para ser titular. Você pega um Estevão, por tudo que ele faz no Palmeiras, pelo potencial que ele tem, não tem como você deixar o Estevão de fora. Então gostei que ele levou o Gerson, que ele levou o Estevão, que ele levou o Léo Ortiz, que é um excelente zagueiro. Claro, tem convocações que eu não concordo, por exemplo, o Danilo do Flamengo, o zagueiro? Tem. Mas eu acho que o saldo dessa convocação foi muito mais positivo do que negativo. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Curtiu a convocação do Ancelotti? Concorda comigo nesses pontos que eu levantei aqui? Esses foram grandes acertos dele da convocação? Não se esqueça de comentar. Mais tarde teremos outro vídeo no canal às 7 horas falando ainda da convocação do Ancelotti. Vocês vão curtir o próximo vídeo também. Então é isso, galera. Obrigado pela companhia nesse vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!